Muito bom dia, meus amigos. No vídeo de hoje você vai receber as dicas para o jogo da Libertadores, Racing River, Lanús recebendo o Fluminense pela Sul-Americana e Série B, tá? A gente tem jogos de Copa hoje e tome cuidado com esses jogos de Copa do Campeonato Inglês e também tem um Campeonato Espanhol, mas esse eu ainda não estou postando dicas aqui, mas eu peguei essa super cotação disponível para hoje que é muito legal, tá? Real Madrid para vencer, Mbappé para marcar um gol e Real para poder ter mais escanteios. Basicamente é só o Mbappé marcar que o resto vai vir com certeza. Então vamos torcer hoje e essa aumentada está disponível no link do primeiro comentário fixado. Tem muitas outras apostas aumentadas para vocês lá no nosso grupo gratuito e eu vou selecionar a outra que eu vou deixar para vocês aqui também, que é para o Flamengo marcar pelo menos um gol diante do Estudiantes. Essa já está disponível para amanhã, mas é uma odd de 10 e tem grande chance de amanhã ela não estar mais disponível. Então link no primeiro comentário fixado para essas duas super cotações e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas desta terça-feira. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça. A gente tem Campeonato Espanhol aqui, que é sempre bom ficar de olho no Real Madrid ao vivo aqui. Cotação de 1,32, pegar ao vivo aqui é interessante, deve vencer com tranquilidade, mas cotação esmagada um pouquinho esticada e handicap fora de casa é aquele problema. No Campeonato Espanhol eu não tenho feito tantas coisas assim, então eu vou realmente só monitorar esse jogo do Real pro live mesmo e qualquer coisa que tiver interessante eu vou mandar lá no meu grupo gratuito, em termos de super odd também. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é muito cuidado com esses jogos da Carabao Cup. Muitos times ingleses poupam bastante, então são jogos para mim também para poder trabalhar ao vivo, tá? E às vezes até buscar alguma coisa mais pro lado das zebras aqui. Então esses jogos também vão estar lá no meu grupo gratuito, beleza? Eu separei aqui o jogo primeiro do Racing contra o Vélez, um confronto muito interessante. Rivalidade argentina aí para saber quem que vai avançar para a semifinal. Eles fizeram um jogo interessante na ida, mas o Racing conseguiu vencer por 1-0, muito por conta do Vélez ter tido um expulso. O Vélez foi melhor em termos de finalizações, estava melhor no jogo, mas a expulsão meio que matou o time, e o time chegou até a empatar, se eu não me engano, 2 vezes, mas o gol foi anulado. O time perdeu alguns jogadores para este confronto também, então chega numa situação aqui um pouquinho complicada, né? O Lisandro Magalhães, Marter Carrizo, o Brian Romero, Thiago Fernandes, Roberto Garcia e Isaías Andrade, todos esses estão fora por lesão de um time do Vélez que se caracteriza por uma força defensiva interessante e um ataque que também consegue incomodar os adversários, não à toa, só perdeu 2 dos últimos 10 jogos e essas 2 derrotas, uma delas foi inclusive para o Racing nesse jogo, como eu falei, teve um a menos. São muitos os jogos onde o Vélez não sofreu gols aqui, ó, então a força defensiva dessa equipe realmente é muito grande. Agora, jogando no seu estádio, se eu não me engano é El Cilindro, né? Do Racing, o Racing é muito forte, tem alguns jogadores muito bons. Eu quero destacar aqui o Adrian Martínez, autor do gol de ida, artilheiro da Libertadores já com 7 gols e ele é o principal nome desse time que também chega aqui com 3 jogos sem sofrer gols e que vem com uma toada defensiva se elevando. E o Racing, com a força da sua torcida, com a mística do seu estádio e a força e qualidade de alguns dos seus jogadores, chega aqui realmente forte para essa partida. Reforços importantes hoje para o time do Racing são o Marcos Rojo e o Bruno Zuculini, 2 jogadores aqui que adicionam bastante essa equipe que voltam de suspensão. O time não vai poder contar com o Santiago Solari e o Esquiel Almedra, 2 baixas aqui relevantes, mas ainda assim chega aqui sentando em cima de uma vantagem e qualquer empate o Racing avança, tá? Esse é um jogo, pessoal, que eu acho que vai ser uma repetição do que foi um confronto de ida, um confronto muito truncado e um confronto muito brigado. Pra vocês terem ideia, a linha de cartões desse jogo está em 7,5 e é uma média alta de cartões para essas equipes também. Eu acho que vai realmente ser um jogo muito brigado, jogo de catimba, jogo de discussão, jogo de poucas margens e o jogo com alguns cenários, na minha visão, todos eles para poucos gols, tá? O 0-0 se arrastando é interessante para o Racing e o Vélez não precisa de correr atrás desde o primeiro minuto também. Então o jogo pode ser jogado, não precisa daquela pressão desde o início do confronto. O 1-0 do Racing deixa as coisas muito mais movimentadas. Por quê? Porque aí o Vélez vai ter que sair com tudo, ficando exposto aos contra-ataques e esse cenário é o cenário de mais perigo para gols. Já se o Vélez sai na frente, o time vai se apoiar na sua forte defesa, que ficou muitos jogos sem sofrer gols, e o Racing vai ter um pouco de dificuldade por conta dessa defesa, mas se empatar, aí o Racing quebra o ritmo de novo. Então esse jogo tem várias pausas, né? Só o gol do Racing deixa o jogo corrido. O jogo começa com pausa, se sai o gol do Vélez, se sai pausa, se sai o segundo, o segundo gol do Racing, empata 1-1,
pausa de novo. E se sai o terceiro gol do Vélez também, o jogo fica arrastado pro final para decidir nos pênaltis. E aí a gente tá muito bem defendido na dica que eu vou enviar para vocês, que é o menos de 3.5 gols. Mas eu não vou só nisso, né? Eu vou pegar o menos de 3.5 gols com ambos os times para poder tomar pelo menos 2 cartões, tá? Como eu falei, uma repetição do confronto de ida, jogo muito brigado, discussão, faltas, catimba. E aí o árbitro para dar pelo menos 2 cartões para cada um dos times. Essa é a perna mais difícil dessa dupla, mas menos de 3.5 gols e ambas para tomarem 2 cartões é o que eu mais achei interessante aqui nesse jogo, tá? Eu realmente acho que o Vélez pode aprontar aqui, mas é muito complicado apostar contra o Racing lá, então eu vou pegar essa duplinha aí pra vocês, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Fluminense recebendo a equipe do Lanús e o Fluminense vai tentar avançar. A gente olhando as estatísticas do Fluminense, a gente não vê um desempenho muito grande, mas se a gente filtrar pelo desempenho de Copa, a gente vê que o Fluminense tá fazendo exatamente o que ele quer na temporada, que é o quê? Avançar nas Copas e poupar no Brasileirão e fazer o que dá pra fazer. No jogo diante do Vitória, o time poupou alguns jogadores e aí contou com uma expulsão do jogo do Vitória, foi lá, fez um gol, se eu não me engano, com o Hércules e aí depois sentou em cima da vantagem. Fazer gol nesse Fluminense é complicado e agora o time acabou conquistando a vitória. Com os seus principais jogadores, vai para cima do Lanús para poder tentar a classificação na Copa Sul-Americana, que é um objetivo totalmente plausível para a força que tem o time do Fluminense. Há uma dúvida também no setor ofensivo, com o Canóbio e o Serra, prováveis titulares, mas como o Soteldo não viajou também, pode ser que ele ganhe um espaço aqui nessa equipe. O ataque vai ser comandado pelo Everaldo, que tem jogado muito bem. O Fluminense é bem mais time do que esse Lanús, que apesar de ter vindo de 3 vitórias seguidas aqui, é um time limitado tecnicamente, mas é bem treinado pelo Maurício Pellegrino e não tem desfalques em relação ao time que enfrentou o Fluminense na ida. Marca muito forte, catimba, pressão e é um time perigoso em contra-ataques. Então o Racing, que já passou pelo Central Córdoba aqui, que conseguiu empatar recentemente com o forte time do River Plate, e que vem aqui de uma vitória diante do Fluminense, vai tentar segurar o confronto. Mas eu, particularmente, sou fluminense, achei que a cotação estava em 1,60, eu achei que ia estar até um pouquinho mais baixa, já está 1,70 para o Fluminense. Eu não vou chorar hoje, eu vou pegar a vitória do Fluminense nesse confronto. Pode dar pagamento antecipado, inclusive. O Fluminense é muito forte dentro dos seus domínios, produz escanteios aqui na média em casa, interessante em jogos de Copa. Vou até filtrar aqui para você que está pensando em pegar escanteios do Fluminense em casa. Olha só o desempenho na competição, né? Filtrado só na competição, a diferença do geral e como aumenta a média do Fluminense e cai a média do Lanús. Então, cantos do Fluminense também no geral, pelo menos 6 escanteios, pelo menos 2 no primeiro tempo, é interessante pro Flusão bater o Lanús aí. E o bilhete do final do vídeo vai ser com base nisso também, ok? Indo pra Série B, pessoal, eu só vou fazer esse joguinho aqui do Paysandu contra o Novo Horizontino. O Ferroviário e Goiás eu achei muito parelho, tá? Tinha um confronto com as linhas bem colocadas aqui. Ferroviária é um time difícil de ser batido. O Goiás não vem jogando bem fora de seus domínios, não venceu os últimos 5, em vários não fez gol. Então o jogo aqui que tá bem precificado na minha visão, mas o Paysandu e Novo Horizontino, na minha visão, ele tem uma oportunidade. O Paysandu é o pior time dessa Série B no momento. Ele é o pior time em vários critérios, tanto no geral quanto no critério casa fora. O Bragantino é o pior nos 2 quesitos, só 2 vitórias em casa na competição, time cheio de problemas em bastidores, um elenco frágil, o time não venceu os últimos 6 jogos em casa e vem numa toada realmente muito ruim. É um time que até consegue fazer alguns gols aqui, muitos jogos ele faz gol, mas dificilmente faz mais de 2, e é um time que toma gols praticamente todos os confrontos, tá? O Bragantino é um time bastante limitado tecnicamente, eu não consigo ver muita coisa positiva. O time já trocou de comando várias vezes, ninguém consegue fazer aquele time jogar a bola e a situação é bastante complicada. Do outro lado, a gente tem o Novo Horizontino, que desencantou depois de uma sequência negativa de 7 jogos sem vencer, venceu 2 seguidos, voltou para o G4 e agora parece aí firme para poder buscar uma posição e ir para a Série A, que é o objetivo principal do clube, que ele tem batido na porta já há bastante tempo, né? Então o Novo Horizontino chega aqui hoje forte, com um elenco bem postado, com forte poder de marcação e perigoso nos contra-ataques. Eu não vou falar para vocês que é um grande time fora de casa não, porque não é, mas o grande ponto é que o Novo Horizontino tem aqui muito mais arsenal para poder vencer esse jogo do que o Paysandu. A necessidade do Paysandu é absurda,
É aquele famoso must win, mas must win de time ruim pra mim não vale muito. Acho que as cotações desse jogo tinham que estar no mínimo iguais, estão um pouquinho favoritas aí pro Paysandu, possibilitando pra mim o que é a melhor dica, dupla chance do Novo Horizontino. E esses são os meus palpites para esta terça-feira, beleza, pessoal? Vou recomendar vocês de novo a participar do meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. Lá a gente deve ter outras dicas para os jogos da tarde aqui, acompanhamento ao vivo das partidas, mas pré-jogo bastante complicado, como eu falei, por conta de Copas e de não ter me aprofundado no Campeonato Espanhol ainda, ok? Vou deixar para vocês também um bilhetinho na tela aí em relação à pressão do Fluminense diante do Lanús, muitas finalizações e muitos escanteios, num cenário onde eventualmente o Fluminense não consegue fazer esse gol, ou o gol demora demais, ou até mesmo onde o Lanús consegue um contra-ataque e sai na frente, aí é pressão do Fluminense o tempo todo, então é para poder buscar essa big odd aí, esse bilhete para vocês, beleza? Melhores supercotações do dia, como essa de ontem aqui do Lamar Jackson para poder lançar para mais de 218 jardas e 2 TDs, estão no meu grupo gratuito, primeiro comentário fixado, e muito mais dicas você vê lá no meu Telegram e também nas minhas outras redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para todo mundo nessa terça.